Olha só, a gente sabe muita coisa sobre o que é adoração. A gente sabe bastante coisa sobre o que é adoração, a gente tem textos que a gente conhece sobre adoração. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre quebrar alguns paradigmas em relação ao entendimento que muitas vezes a gente está tendo equivocado sobre oração. Tá? Esse texto de João, ele vai contar uma história sobre um momento específico. Jesus ele está se dirigindo para, se eu não me engano, ele está saindo da Judéia e está indo para a Galileia, ou o contrário. E no meio disso tudo tem uma localização chamada Samaria, que é onde moravam os samaritanos. E Jesus encontra uma mulher ali no poço, e a gente vai ler a história para a gente poder dar andamento aí. Presta bastante atenção. Versículo 1 fala: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não os batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para Galileia. Então ele estava indo da Judéia para Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? É tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e a gente te pede para que ela venha sobre os nossos corações com um efeito devastador, trazendo entendimento, manifestando glória, graça e vida sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A gente leu 30 versículos para que a gente possa entender o que Jesus estava fazendo aqui. Para que a gente consiga entender sobre a adoração, não basta apenas a gente pegar o versículo 23 e 24, que fala sobre isso, e simplesmente dizer algo sobre eles, mas a gente precisa entender o que Jesus estava fazendo, a quebra de alguns paradigmas que ele estava realizando para transmitir essa mensagem. Sabe o que é interessante? Algo que chama muito a minha atenção. Em momento nenhum Jesus fala sobre adoração na sinagoga. Em momento nenhum você vê Jesus falando sobre adoração nos sermões, onde estão as multidões. Mas ele para falar sobre algo que é fundamental para a nossa vida com uma mulher samaritana. Ele dá a maior lição que a gente pode entender sobre adoração para uma mulher que está sozinha num poço, que é inimiga do seu povo. Porque aqui existia algo de muito importante e poderoso que ele queria ensinar para nós. Então a adoração nesse texto, ela não está simplesmente na fala de Jesus, em que vai chegar e já chegou um tempo que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade, mas a adoração é um complemento de tudo o que está acontecendo aqui. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente não consegue entender o que era essa questão da rivalidade entre judeus e samaritanos, porque nós somos brasileiros. Olha a pessoa do seu lado e fala, e aí Brasil, beleza? Daqui a dia a gente vai estar tudo de amarelo, né? Torcendo, vai Neymar. Então, a gente é brasileiro e uma das características mais fortes do brasileiro, sabe qual é? É a miscigenação de raças. Nós somos uma diversidade cultural e de raças que você não faz ideia, nenhum outro país no mundo tem o que a gente tem. Mas nós estamos falando de judeu. Judeu é uma pessoa, é uma nação que ela não gosta de se misturar. Ela não gosta de adquirir culturas de outras nações, ela não gosta de ficar muito fazendo contato com outros povos. Inclusive, existia uma direção de Deus no Velho Testamento que falava, olha, vocês não têm que ter relacionamento com ninguém. É só vocês, pronto, acabou. Então o judeu tem muito isso. E para você entender o que Jesus estava fazendo aqui, a quebra de paradigma, eu vou tentar explicar para você quem eram os samaritanos. Você sabe quem eram os samaritanos? Você sabe por que existia essa rivalidade entre samaritano e judeu? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, cara, me explica aí que eu não sei. Alguém aqui sabe para vir contar para nós aqui? Sabe dizer por que os samaritanos brigavam com os judeus? Então tá, vou lá, vou tentar te explicar. Tentar te explicar. Muitos anos atrás, Israel era governado por um rei chamado Davi. Lembra do Davi? Quando Davi morre, assume o filho dele, um cara chamado Salomão. Lembra de Salomão? Conhecem? Que todo mundo já ouviu falar de Salomão? Não é o do reggae, né? É o Salomão, do sábio lá. O Salomão, ele se desvia em algumas áreas dos caminhos do Senhor, ele começa a fazer coisas, adorar outros ídolos, ele começa a seguir o que as mulheres dele, cara, ele tinha muita mulher, né? Ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas, imagina 1000 mulheres falando na orelha, claro que se desvia, não tem como, né? Mas ele desviou em algumas áreas, você gostou, né, Felipe? Ele desviou em algumas áreas ali, principalmente na questão da idolatria, tá? E nesse meio todo, em 1 Reis capítulo 11, Deus levanta Ahinaz, eu acho que é o nome dele, um profeta, e ele vai até um cara chamado Jeroboão, repete comigo, Jeroboão, e ele fala para Jeroboão, que era um assistente do rei, um cara muito próximo, ele fala assim, ó, Deus vai escolher você e ele vai te dar 10 tribos de Israel para você comandar elas, enquanto ele vai deixar 2 para que Salomão possa continuar na descendência de Davi, porque Deus se entristeceu de Salomão. Alguns dias depois, um tempo depois, Salomão morre, e aí o filho dele, um cara chamado Roboão, os nomes massa, né? Repete comigo, Roboão, assume o trono de Salomão, e ele se torna um rei pior do que Salomão foi.
Ele era tão insensato que quando ele precisou de um conselho para começar a tomar conta do governo dele, ele chega nos maiores conselheiros do reino e fala assim, o que eu faço? E os conselheiros do reino falam para ele assim, cara, tira um pouco de cima a pressão de cima do povo, né? Tá muito forte, tira um pouco e esse povo vai te servir. Só que ele fala assim, não, vocês são muito velhos para mim. E ele vai lá no amigo dele, a galera que cresceu junto com ele, e ele fala assim, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Daí os caras falam assim, ó, você tem que rebentar com o povo. A fala tua tem que ser assim, ó, a grossura do meu mindinho é o tamanho da grossura do meu pai todo, do rei Salomão. Então eu vou pesar a mão sobre vocês. O que acontece? O povo se rebela e o reino de Israel é dividido. Presta atenção que eu estou te explicando de onde surgiu os samaritanos. O reino é dividido. Judá e Benjamim ficam debaixo de Roboão, continuando a descendência de Davi. E Jeroboão assume essas 10 tribos, que eu não sei para falar para você o nome de todas. Nisso começam 2 nações diferentes a caminhar. Então seria o reino do sul e o reino do norte, ao contrário, né? O reino do norte e o reino do sul. E eles começam a caminhar e tal. E o tempo vai passando, e uma nação chamada Assíria, ela invade o reino do norte, que era o reino das 10 tribos, que era chamada de Israel, a outra ficou sendo chamada de Judá, e eles devastam Israel, eles acabam com tudo. A forma de colonização dos assírios era miscigenação de cultura. Sabe o que eles faziam? Eles dominaram uma grande quantidade da Ásia, então eles pegavam gregos, jogavam para dentro do povo de Israel, eles pegavam os judeus, colocavam dentro da Grécia, e aí ele fazia essa miscigenação. Então, a partir desse tempo aqui, esse povo começa a perder sua identidade. E nós vamos falar sobre adoração em crise, por quê? Porque falta identidade. Então a gente vê que começa a acontecer esse lance todo. Enquanto Roboão, né, Roboão é dominado pela Babilônia depois, conhecem a história de Esdras, Neemias, Daniel, lembra que Daniel é preso, cativo? Então é nesse tempo. Só que a forma que a Babilônia dominou Judá não era por miscigenação cultural. Eles simplesmente pegaram os líderes, levaram embora e deixaram a nação fraca. Quando esses homens voltam, Neemias e Esdras, eles começam a reestruturar Jerusalém e fortalecem de novo o povo judeu. Só que a nação daquelas 10 tribos já tinha sido devastada. Mesmo assim, algumas pessoas estavam ali com uma mistura de raça, uma mistura de gente, eles não sabiam mais, não tinham identidade. E essa galera que é o povo de Samaria. O que acontece? Os judeus começam a rejeitar eles, tá? E eles começam a fazer tudo o que tinha em Jerusalém, eles começam a fazer em Samaria. Então tem um cara chamado Sambalat II, um rei, que era rei dessa galera de Israel. Ele constrói um templo num monte chamado Gerizim. Por isso que ela fala assim, os nossos pais falavam que era para adorar nesse monte, porque existia um templo nesse monte. Só que não tinha sacerdote, então tem uma briga, lá no templo de Jerusalém, acontece uma briga entre Manassés e o irmão dele, chamado Jabur, eu acho. E o Jabur, que era o sumo sacerdote, expulsa Manassés, Manassés vai embora para Samaria, o rei nomeia ele sacerdote. E fala assim, ó, agora a gente vai fazer tudo que acontece lá, nós vamos fazer aqui. Então Samaria se torna uma cópia de Jerusalém. Tudo que eles faziam era uma cópia. Então os judeus odiavam os samaritanos porque eles desestruturaram a cultura. Por isso que eles não podiam ter contato, porque para o judeu o samaritano era um estrangeiro, alguém que não tinha valor. É tão interessante isso, irmãos, eu gosto muito de contar a história desse sentido, né? O que aconteceu? Eles não falavam mais o hebraico, eles falavam o aramaico. E aí, esse cara chamado Manassés, que se transformou no sacerdote do templo de Samaria, ele pegou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele traduziu para o aramaico. Isso foi uma das maiores ofensas possíveis para um judeu.
Porque judeu é o hebraico e nada muda isso. Então, os judeus olhavam para os samaritanos como alguém que roubou a cultura, que não tinha cultura na verdade, como alguém que não tinha palavra de Deus, porque eles tinham mudado tudo, como alguém que não tinha identidade cultural, porque eles já não eram mais esse povo. E aí Jesus para num posto e começa a falar com uma mulher que era odiada pelos judeus. Por que eu estou contando tudo isso para você? Para você entender a quebra de paradigmas que a adoração tem que gerar na nossa vida. Jesus não está simplesmente falando sobre adoração, ele está manifestando sobre adoração. O ponto que a gente vai trazer, que eu quero trazer para você hoje bem rápido, é você entender, querido, que a adoração vai muito mais além do que simplesmente levantar as suas mãos durante uma canção. Isso são só expressões de adoração. A questão é que nós estamos tão saturados com uma religião, e aí a gente acaba vivendo uma Samaria, um samaritano, porque a gente não consegue entender a cultura do céu tão bem, então a gente vive um pouquinho da cultura da terra com um pouquinho da cultura do céu, e aí a gente tenta misturar tudo, e aí a gente acaba vivendo uma Samaria, e a gente não tem uma identidade de adoração, e é por isso que a gente vive no meio da crise. Porque na verdade, adoração no meio da crise é simples, é simplesmente você viver aquilo que a palavra fala. Não é você ficar dando glória a Deus todo o tempo. Não é você ficar gritando aleluia tudo que acontece. Não é você viver uma vida assim, nossa, eu preciso só falar coisa boa, senão vai acontecer uma coisa muito ruim comigo. Não. É entender a vida que você tem que levar para quebrar os paradigmas que a Samaria do teu coração hoje está. Porque nós, irmãos, querendo ou não, somos pessoas altamente religiosas. É ou não é? E quando a gente fala de adoração na religião, a gente tem ideia de que adoração é um estilo musical. Toca uma adoração pra gente aí. É ou não é? Quem aqui já pediu para alguém tocar uma adoração? Eu fazia a escala do louvor, lista de música, né? Lá, música de celebração, adoração. Porque a gente tenta explicar algo que é tão poderoso e sobrenatural através de um estilo musical, e está errado. A gente tem que entender a profundidade do que Jesus estava querendo dizer nessa situação, nessa questão, nesse ensino, que não é apenas uma fala, não é apenas falar que os adoradores, os verdadeiros, não, peraí, eu vou mostrar para você como é que é. Nós, numa vida de adoração, precisamos romper com a religião na nossa vida. Porque se todo mundo fala que a samaritana não, e sem contar, querido, que era uma mulher. O homem não podia parar para conversar com a mulher, era insignificante. Como que eles olhavam mulher naquela época? Uma posse. Mulher era uma posse. Alguns homens da época acreditavam que não tinha alma. Um bicho. Além disso tudo, era uma adúltera. Porque Jesus, conversando com ela, fala, cara, você está certa, você não tem marido, né? Já teve 5. Aprontou ou não? Então a gente está diante de uma situação, irmãos, que se a gente for analisar, um adorador não podia estar ali. É ou não é? Nossa, eu sou um adorador, eu não posso me misturar com as pessoas, eu sou, né, sei lá, meio exclusivão assim e tal, né? Eu cheguei hoje, o Alisson ali, eu achei que ele fosse cantar um rap, essa roupinha dele. Lembrei do Ice Cube. Vocês não vão lembrar, né? Ele é antigo. o Diego lembrou. Então a ideia é a gente mudar a nossa mente sobre a adoração. Jesus não precisava falar nada para aquela mulher, ela falou porque ela perguntou. Jesus estava mostrando o que era adoração. O passo é esse. Deixa eu te explicar uma coisa para você que Deus tem incomodado muito meu coração. Hoje, nós estamos tão atrás de frases manjadas, e nós estamos tão atrás de palavras que são cheias de conhecimento, que a gente está se esquecendo, muitas vezes, de tudo que a gente recebe aqui, viver lá na nossa casa, no secreto. É sério.
Eu gosto muito de ler frases impactantes. Eu gosto mesmo. Só que, querido, a gente precisa aprender a deixar a adoração ser a gente. Ao invés da gente só levantar a mão durante um culto, mas quando a gente sai ali fora, a gente fala mal das pessoas, a gente não abraça o próximo. Que tipo de adoração é essa? Que a gente sabe sobre ela, mas a gente não vive ela. Então a minha ideia essa noite é quebrar, quem sabe, paradigmas no seu coração de que você está vivendo uma adoração só porque disseram para você que é isso, mas na verdade não tem essa profundidade. Então Jesus rompe com uma mulher samaritana. Ele está conversando com ela e ele fala algo muito interessante. Ele está falando, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você ia pedir água viva. Aí a mulher tem uma revelação. Fala comigo assim, revelação. Ela fala para Jesus, então me dá dessa água, porque eu não aguento mais vir aqui buscar água toda hora. Foi isso que ela falou? Foi, leia na sua Bíblia. Ela fala assim, me dá dessa água para que eu não precise mais voltar aqui. Então, provavelmente era uma das funções diárias dessa mulher. Está entendendo como a gente quer usar, olha só, a gente quer usar a adoração para quebrar algumas coisas da nossa vida, como se fosse só um dogma? E aí Jesus continua essa história, e daí quando Jesus revela sobre os maridos, ela, opa, esse cara aí não é qualquer um, ele é um profeta. Ó, cheio do mistério, me revelou muita coisa. Tanto que quando ela corre lá para a cidade, ela fala, eu conheci alguém lá que falou tudo que eu tenho vivido. Ó, esse cara ou ele é fofoqueiro, né? Vive nas redes sociais ali, olhando a vida dos outros, ou ele é um profeta. E aí, queridos, Jesus dá uma fala para ela. Jesus tem uma fala muito interessante. Daí ele começa a falar para ela assim. Ele fala, olha, não é da forma que vocês sabem que deve adorar. Nós sabemos como deve adorar, porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus está falando que a salvação vem dos judeus, ele não está enfatizando a questão da nação. Ele está simplesmente dizendo que ele seria o judeu que iria nascer para salvar o mundo. É por isso que depois, quando ela pergunta, tá, mas vai vir o Cristo, ele fala, eu sou. Não é o judeu que é a salvação para o mundo, eu sou. E aí o versículo 23 fala assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Sabe, eu estava estudando sobre esse texto, e essa expressão mas, repete comigo, mas, Jesus não começa a frase falando, vem a hora e já chegou. Não, ele fala, mas. Repete comigo, mas. Essa palavra mas, ela é do grego alá. Essa expressão alá, ela é uma conjunção aditiva que determina uma mudança total de um assunto insignificante para um assunto principal. Então, quando Jesus usa essa expressão, é como se ele estivesse falando para essa mulher assim, olha, a gente está falando aqui sobre adorar no monte, a gente está falando sobre adorar em Jerusalém, a gente está falando sobre religião, nós estamos falando sobre uma vida de religião, uma demonstração de adoração, sei lá, que todo ano a gente vai e entrega o cordeirinho, mas isso não é nada perto de uma adoração verdadeira. Mas nós vamos deixar esse assunto de lado, porque isso não é adoração, e nós vamos para o assunto principal, que vai chegar a hora, e já chegou, eu estou aqui, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Repete comigo, verdadeiros adoradores. Jesus estava mostrando a falsidade de vida que essa mulher vivia. Sabe o que é interessante? O versículo 5 do texto aí, fala que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, e ele passa em Samaria, ele para numa cidade chamada, quem falou aí? Sicar. Sabe o que significa Sicar? Falsidade.
Massa, né? Os judeus zoavam tanto samaritanos que eles colocavam um apelido na cidade Sicar de Sequer, que significa bêbado. Uma vida de falsidade. Jesus está falando sobre verdadeiros adoradores num lugar de falsidade. Ele está tentando mostrar para essa mulher que a adoração que ela conhece é fajuta, sem graça e não tem influência nenhuma. Mas vamos mudar de assunto, vamos sair desse assunto que não é nada e vamos entrar num assunto de verdade. Vem a hora e já chegou, eu estou aqui, em que os verdadeiros adoradores irão adorar ao Pai. Como? Em espírito e em verdade. Sabe o que é interessante? Gi, começa aquelas imagens para mim, por favor. Quando você escreve adoração no Google, e eu acredito que a maioria de nós tem essa imagem na cabeça, normalmente aparece esse tipo de foto assim, ó. Mostra aí. Não é essa aí, ó. É ou não é? Escreve adoração, pesquisar. Põe a outra. Ó, é ou não é? A gente tem a ideia de que adorar é levantar a mão, é ou não é? Próxima. Ó, você é crente, hein? Sozinho no meio do mato. Brincadeira, é claro. Ó, essa daí. Acho que você tem mais uma, né? Ó. Então a gente tem uma ideia de que a adoração está relacionada a isso. Pula aquela frase lá que eu vou usar ela mais no final e põe a outra. Para mim, a adoração tem mais a ver com isso. Que é quando você se lança completamente. Não tem ninguém para te pegar no colo e ao mesmo tempo que dentro você está cheio, fora você está tomado. Só que a gente não tem essa ideia de adoração, tem? Não, a gente tem a ideia de alguém com a mão levantada. Na verdade, a palavra para alguém com a mão levantada é rendição, que faz parte da adoração. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Porque eu quero que você entenda o que é adoração e o que ela precisa ser na nossa vida. Então Jesus está falando para ela, mas vamos deixar de lado esse assunto fraquinho, sem vergonha, de procurar um lugar para adorar, porque não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, não, esses lugares aí são só uma religião. Eu quero mostrar para vocês a verdadeira adoração, em que você vai adorar ao Pai em espírito e em verdade. Você vai mergulhar completamente, você vai entregar toda a sua vida, você vai viver impactando vidas, você vai viver de forma diferente. Não é só levantando a mão no culto, é estendendo a mão lá fora. É essa adoração que a gente precisa entender. E aí a gente começa a tentar analisar o que Jesus estava querendo dizer nas palavras, e para a gente terminar a gente vai falar isso, nas palavras em espírito e em verdade. Repete comigo, repete comigo, em espírito e em verdade. Você sabe o que é batismo? Vai encaixar muito bem com essa imagem. Sabe o que é batismo? Batismo, alguém sabe, pelo amor de Deus, alguém sabe o que é batismo? Hã? Tá, é mergulhar alguém, ok? Amém? Puf, afundou a pessoa, voltou a pessoa, batizou. Né? Isso é batismo. A palavra batismo é imergir, a palavra batismo significa imergir. João Batista, quando estava falando, e aí eu quero entrar nessa questão da inverdade, quando João Batista estava falando sobre batismo, ele falou para as pessoas assim, ó, eu vos batizo com água, mas vem alguém que é mais poderoso que eu, e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ok? Quando a gente decide viver uma adoração no Espírito, é como se nós estivéssemos falando, Jesus, já tivemos o nosso batismo nas águas, agora a gente precisa do nosso batismo no Espírito. Como que é o batismo nas águas? Mergulha na água. Como que é o batismo no Espírito? Jesus todos os dias mergulhando você mais no Espírito. Jesus todos os dias batizando você mais no Espírito.
Aqui Jesus está falando sobre uma conduta, Ele está falando sobre uma identidade, Ele está falando sobre não apenas um estilo, como a Renatinha falou, mas Ele está falando sobre, você falou estilo de vida, né? Mas Ele está falando sobre a vida toda. Então Ele está falando, para que a gente entenda a adoração de verdade, a gente tem que entender, viver mergulhado no Espírito. Porque é em Espírito, então a gente tem que viver mergulhado no Espírito. Então a gente tem que se entregar mais para Jesus, e Jesus nos mergulha no Espírito. A gente se entrega mais, e Ele mergulha a gente no Espírito. É por isso que a palavra fala, porque dele, para Ele são todas as coisas. Tudo na nossa vida está em Jesus, e é através de Jesus, e sempre vai ser por Ele. Tudo, tudo, tudo. Porque quanto mais você quer o Espírito Santo, mais você vai para Jesus, e Jesus te mergulha nele, e Jesus te mergulha nele. Ele nos batizará no Espírito, é Ele. Adoração é isso. É você entender que não existe formas, é você entender que não existe lugares, mas é você entender que quanto mais você corre para Jesus, mais Ele te mergulha, mais você vive no Espírito. E aí mais você vive no Espírito, e você vai vivendo no Espírito. E Ele fala que não só vive no Espírito, né? Porque Jesus nos batizará no Espírito e no... É por isso que a gente é incendiado. Você quer fogo? Vai para Jesus. Durante muito tempo eu falava algumas coisas erradas, né? Olha, vamos pedir para o Espírito Santo nos batizar. Não é Jesus. É por isso que a palavra fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai através dEle. Irmãos, é tão fácil e simples de entender isso. Então Ele está falando, adoração verdadeira, só vai encontrar em mim. Verdadeiro adorador tem que viver em Espírito. Para viver em Espírito, tem que caminhar para Jesus, porque Jesus vai te mergulhar. Ele vai te batizar no Espírito a cada dia. Em Espírito, mudança de vida é mudança de vida. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos de nós lutamos todos os dias para que a gente consiga andar no Espírito Santo? É a realidade, a gente quer ser adorador sem a influência dele, não tem como. Então ele está falando sobre uma mudança, sobre esse entendimento de se aproximar de Jesus cada vez mais. A adoração é estar com Ele. É se aproximar cada vez mais dEle. Não é você dobrar o teu joelho e levantar a mão. A gente teve uma experiência interessante, um testemunho interessante lá em São Paulo, que a gente estava numa conferência, e a menina falando sobre adoração profética no ministério infantil. Eu não estava junto, a Carla que me contou isso depois. E ela falou que um dia ela estava ministrando louvor, se eu não me engano foi numa sala de aula, né? Foi a Bárbara que ouviu isso? Tá. Ela estava ministrando louvor, cara, e lá no fundo tinha 3 meninas. É isso? É, então tá bom. Se eu contar errado, depois a Bárbara corrige, tá? E ela começou a ficar assim, inquieta com aquela situação, porque todo mundo no lugar estava com as mãos levantadas e adorando e tal. E aquelas meninas lá no fundo, não sei se era 3, mas as meninas lá no fundo não tinha reação, está só olhando para frente assim. E aí, quando terminou o momento, a menina foi lá, né, conversar com elas. É isso, Bárbara? Tá. Foi lá conversar com elas e falou, tá tudo bem com você? Porque você não adorou, não sei o que estava acontecendo, o pessoal está aqui pegando fogo e você lá só olhando. E aí a menina falou para ela, nossa, você precisa ver a visão que eu estava tendo. Porque, querido, não tem forma para se adorar. Não adianta você querer julgar a pessoa que está do teu lado porque ela não levanta a mão. Você não sabe a experiência que ela está tendo com Deus. Sabe por quê? Todos nós somos diferentes. Eu não sei se você já reparou, mas eu não sou um cara que gosta de ficar gritando na hora do culto. Eu não sou assim, não tem problema ser, não vejo problema nenhum. Só que a gente precisa aprender a se respeitar, isso faz parte de adoração. Eu não posso forçar as pessoas a serem diferentes do que elas são. Eu preciso entender que cada uma precisa ter relacionamento com Deus e eu posso ajudá-las a ter mais relacionamento com Deus. Porque às vezes, enquanto você acha que você é o adorador, porque você levanta a mão e fica julgando a pessoa que está do teu lado, ela está tendo um relacionamento com Deus, uma intimidade que você nunca vai ter.
Porque não existe essa questão de ficar julgando o adorador, né? Adorador, na adoração não é levantar a mão. Fala para a pessoa do seu lado isso. Isso, fala para ela de novo aí. Só que fala assim, pode levantar no louvor, tá? Não tem problema não. Porque é rendição, irmãos. Na música a gente expressa adoração, esse o lance louco, mas não é você chegar aqui e simplesmente cantar uma música, não, é você manifestar aquilo que você já é. A sua mão levantada é simplesmente você dizer, Senhor, pega eu no colo, eu preciso estar contigo aí mais perto a cada dia, mas eu já estou procurando viver uma vida de intensa adoração. Um cara chamado John Stott, ele escreveu uma frase, e eu salvei ela para a gente poder rapidinho olhar e falar sobre ela para a gente terminar. Dá para colocar aí a frase do John Stott? Grande parte esse cara é uma referência muito grande, tá, de ensino na igreja. Ele já morreu. Grande parte da nossa adoração é ritual sem realidade, forma sem poder, prazer sem temor, religião sem Deus. Grande parte da nossa adoração é um ritual que a gente faz e a gente faz e a gente faz, é uma religião que a gente faz e a gente faz, que não tem realidade nenhuma. É uma forma... Faz cara de adorador aí, eu sei que você sabe. Faz, Guga. Fica de pé aqui para nós ver. Ó! Faz cara de adorador. Mãozinha no peito, coração. Ó! Você não sabia, agora você sabe. Forma sem poder. Adorador tem poder naquilo que faz, ele sabe quem ele é. Então é só uma forma, é só um ritual, é prazer sem temor, sem respeito. Adorar a ele é respeitá-lo. E o último que mais choca, na minha opinião, é uma religião sem Deus. É só fazer as coisas e repetir. E às vezes a gente tem a audácia de achar que quando Deus responde a nossa oração, a gente ora de novo depois com a mesma música para ver se dá certo. Nunca fez isso? A gente escuta uma música lá, daí você ora, daí Deus responde a tua oração. Você, cara, vou pôr aquela música de novo. Algum mistério tem nessa canção. Eu já fiz isso, irmão, já fiz isso. Ministrava louvor, quando você vê que uma música incendeia o lugar, aí você, mano, essa música virou minha favorita. Toda vez que for ministrar, vou tocar ela, porque acontece alguma coisa. Não, que Deus não se manifesta por música, Deus se manifesta por coração. Você entendeu? E aí ele fala assim, ó, para terminar, ele fala em espírito e em... Sabe quando a mulher entendeu sobre a adoração? Quando Jesus mostrou quem ela era de verdade. Adoração de verdade é uma adoração sem máscara. Adoração em verdade é uma adoração sem maquiagem. Não precisa, as mulheres aqui podem se maquiar para vir, tá? Menos mal. Adoração em verdade é uma adoração quando você se esvazia de você e mostra quem você é para Deus. Essa expressão, eu vou ler aqui, eu não ia falar sobre isso, mas para a gente terminar. A expressão adoração, ela é do hebraico, deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui, ó. Ela é do hebraico proskuneu. Sabe o que significa essa expressão? Eu vou ler para você não achar que eu estou inventando. Tá? Significa beijar como um cachorro que lambe a mão do seu mestre. Olha a profundidade da expressão que muitas vezes a gente não entende. Eu achei muito legal esse entendimento porque demonstra quem Deus deve ser na nossa vida e como nós devemos agir para com Ele. Entender a adoração é entender que você não é nada, Ele é tudo. E que quando você decide adorar, você se torna tudo
para Ele. Então eu vivo uma adoração. Sabe por quê, irmãos? Para a gente encerrar, eu vou finalizar agora. Muitos de nós estamos ainda lá em Samaria, achando que a gente tem que subir no monte para adorar, achando que a gente tem que ir lá no templo de Jerusalém, achando que a gente tem que ouvir música para Deus se manifestar, ou achando que a gente tem que levantar a mão ou vestir uma roupa diferente para Deus aceitar a gente. Mas, a fala que eu quero que fique no teu coração é essa: mas, Alá, isso é tudo banal, vamos falar do assunto sério? Deus quer que a gente adore como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. É mergulhar no Espírito Santo todos os dias. É ir para Jesus para que Ele nos mergulhe e tirar a tua máscara diante dEle e olha para mim, eu sou isso aqui, como um cachorro que lambe a mão do mestre. É dessa forma que eu quero te adorar, como alguém que não é nada. Eu gostaria de convidar você a não ser mais aquela pessoa que adora só nas canções. Porque música é muito bom, eu gosto demais. Mas música não foi feita para você adorar. Não, pastor, não. A tua vida foi feita para adorar. Então, eu gostaria muito que você, todo esse mês a gente vai estar falando sobre esse assunto. Mas a partir de hoje você tomasse uma postura de não ser só um adorador que levanta a mão na hora do culto, que acha que tem que usar uma roupa ou escutar uma música para o Espírito Santo se manifestar, mas alguém que corre para Jesus para que todo dia seja mergulhado e batizado no Espírito Santo e tira a sua face diante dele e mostra quem você realmente é. Eu tenho camisa de adorador, eu vim de propósito com ela, para mostrar para você que a adoração é muito mais do que uma roupa que veste. É muito mais do que uma mão levantada. Para a gente poder entender junto que a adoração é viver aquilo que Jesus quer todos os dias. Como aqueles que estão desesperados por beijar as mãos do nosso Senhor, entendendo a nossa postura, entendendo a nossa posição para que Ele se manifeste cada vez mais.